Acho que sim, que apareceu a mensagem dela aí. Tudo certo? Todo mundo? Estamos te ouvindo bem. Pode começar, Dulce. Já estamos no ar? Olá, pessoal, boa noite. Desculpa a gente estar um pouquinho atrasado, mas eu tive aqui um probleminha de internet, coisa que acontece, né, com todo mundo, principalmente nesse momento em que todo mundo fica disputando aí um pouquinho de internet, a gente fica compartilhando, né? Olá, Luciana, doutora Tudo Luciana, bem, delegada Dulce? Luciana. Olá, Gandini, alegria estar aqui com Olá, vocês. Dulce, tudo bem? Eu me sinto muito feliz e muito honrada. O juiz Gandini me convidou para mediar uma conversa entre vocês dois, num assunto muito interessante, pertinente, de interesse de todo mundo, especialmente de nós, as mulheres. Eu vou muito rapidamente, muito resumidamente, fazer um bio, né, um mini bio, uma mini biografia de vocês dois, começando pela doutora Luciana Renesto Ruivo, delegada de polícia há 30 anos, sendo 8 deles como delegada titular da Delegacia da Mulher em Ribeirão Preto. Também muito premiada, já ganhou aí o prêmio Ruth Cardoso e também teve a Delegacia de Ribeirão Preto na sua gestão, ganhou o biênio 2017-2018 como melhor e maior produtividade. É isso, né, doutora Luciana? É também professora coach, né? E linda, uma mulher linda. Ah, Né? Dulce, aí já é uma bondade sua, né? E linda. Tudo isso e linda. Né? João Gandini, juiz, né? Juiz durante 27 anos, dos quais 20 anos na cidade de Ribeirão Preto, aposentado, agora advoga, é professor, escritor, poeta. Foi ganhador do prêmio Inovare pelo projeto Moradia Legal. O prêmio Inovare, para quem não sabe, um dos prêmios mais importantes concedido na área, né, da justiça. O Gandini é um ganhador desse prêmio. São poucas as pessoas que podem se orgulhar de ter o Inovare aí no seu currículo. Gandini é também ex-superintendente do IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. Gente, uma alegria bater esse papo com vocês. Muito bom, Bom, a Dulce. conversa de hoje gira em cima de um tema muito específico, que é a mulher no contexto atual, né? A gente vai falar de feminicídio, violência sexual e, por consequência, violência doméstica, e também todas as suas consequências e de que forma a gente pode buscar o enfrentamento disso tudo. Bom, nós sabemos que nós mulheres, né, doutora Luciana, já avançamos muito e conquistamos muitas coisas, mas mesmo com tanto desenvolvimento, em meio a tanta modernidade, nós ainda enfrentamos grandes desafios em diversos aspectos para alcançarmos uma ascensão maior. Eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a questão da violência sexual, a violência doméstica, desse machismo estrutural. Então, segundo pesquisas, 42,6% das jovens de 16 a 24 anos já sofreram algum tipo de agressão nos últimos 12 meses. 42% também dessas agressões aconteceram dentro da própria casa. 52% dessas mulheres, dessas vítimas, não procuraram a polícia. E a minha pergunta é, por que isso acontece? Existe uma síndrome, eu estou inventando aqui, tá? Se existe, eu estou sendo visionária, se não existe, eu estou criando a palavra. É uma síndrome da mulher salvadora? Aquela que acredita que vai salvar o homem mesmo diante de toda essa situação? Exatamente. Ela acha que ele vai mudar. Então, ela fica dando chances. Então, até esse caso, você sabe que, Dulce, tem um dado interessante que, assim, 70% das mulheres que sofrem um feminicídio não tinham nenhum boletim de ocorrência. Ou seja, o que prova que a violência, ela é estrutural e progressiva. Então, a importância de denunciar. Se a mulher fica quieta com um empurrão, ela pode acabar morta. E eu tenho experiência para te dizer que na maioria das vezes, quando uma mulher tem um boletim de ocorrência, tem um inquérito policial e tem até uma medida protetiva, isso inibe um pouco a violência. Então, eu acho que sim, tem isso. Ela fica ali tentando salvá-lo.
sabe? Fazendo com que ele deixe de beber, com que ele deixe de agredi-la, com que ele deixe de se drogar, e a gente sabe que ninguém salva ninguém, né? Então, isso é um grande engodo. Até porque ele promete também, né? Que vai mudar, que vai melhorar, e isso não acontece. Bom, Doutor Gandini. Vou dar meu palpite aqui, tá bom? Por favor. Primeiro, boa noite, a minha amiga Dulce, que está aqui, aceitou o convite para mediar. Doutora Luciana, eu proponho que daqui para frente a gente se chame de Gandini, Luciana e Dulce. Claro, por favor. Por favor. A doutora para lá, porque somos todos amigos e estamos com um tema de grande interesse para todos nós. E boa noite a todos nós que estamos aqui pela internet, nos falando, conversando e dialogando, porque estão chegando comentários aqui, perguntas, sugestões, e isso é muito bacana, essa interação, né? Então, assim, a experiência que a gente tem é muito negativa do ponto de vista da mulher na sociedade. Nós temos uma mulher que, embora seja a maioria da população, ela ainda é uma minoria. Ela ainda sofre uma coisa típica da minoria, que é não ter o controle das coisas, né? Na verdade, as mulheres têm o controle das coisas, mas muitas mulheres, infelizmente, como a Luciana mencionou, ela tem uma situação de violência em casa, ela vai tentando manter a família, mantendo o casamento, mantendo a vida, tocando as coisas, e muitas vezes, quando ela deveria, na verdade, no primeiro momento que ela se sentiu violentada, que ela se sentiu agredida, ela deveria dizer, para por aqui, não vamos, esse limite é até aqui, daqui para lá não. Né? E nós sabemos que não tem apenas a violência física, você tem outras formas de violência psicológica, moral, etc., etc., que vem, em regra, antes da física. E a pessoa não vai criando limites, ela não vai pondo limites, e o agressor começa a avançar o limite pouco a pouco. Né? Isso é assim com criança, isso é assim com todo mundo. Então, às vezes a mulher fala, mas eu preciso salvar meu casamento, meu marido é que provê a casa, hoje mudou, a mulher já é grande parte provedora da casa, mas ela vai tentando salvar. Eu acho que a Dulce usou uma expressão sem querer, talvez, mas querendo, a mulher salvadora, ela está tentando salvar o marido, a família, os filhos, o relacionamento, o casamento, quando na verdade ela não está. Ela está se colocando num buraco que cada dia vai ser maior, vai ser difícil dela sair, e aí termina com o feminicídio, que aí é a pior das hipóteses que a gente pode imaginar para uma mulher. Então, eu acho que a gente tem que começar a pedir às mulheres que efetivamente se manifestem no primeiro momento. Se tiver um segundo momento, com mais energia, mais veemência, para que isso não chegue a pontos mais graves, não é isso? Gandini, essa expressão, na verdade, essa síndrome da mulher salvadora, síndrome fui eu que coloquei no meio, mas essa expressão, esse conceito, é fruto de longas conversas e deliciosas querida, e com quem eu tenho aprendido muito, né? E eu tinha muita dificuldade em entender por que as mulheres, ao serem agredidas, violentadas, né, sexualmente ou não, psicologicamente, enfim, os vários aspectos de uma. A internet da Dulce está oscilando. Eu tinha muita dificuldade de compreender. Eu tinha muita dificuldade de eu estou ouvindo vocês bem. Eu estou te ouvindo mais ou menos e a tua imagem está gravada. Quem faz ao vivo é assim mesmo. Gente, são os riscos de estar ao vivo, né? Mas eu tinha muita dificuldade de compreender por que a mulher não denunciava. Então, a Luciana me fez compreender através desse conceito de mulher salvadora. É isso, né, doutora? E tem um detalhe também, né, Dulce, que eu também costumo dizer, as pessoas, os homens muito machistas falam assim, Gandini, eu quero morrer quando eu escuto isso. Eu já escutei isso em palestra, em aula. Doutora, mas como é que é essa história de que mulher gosta de apanhar? Entendeu? Isso é uma palhaçada. A mulher não gosta de apanhar, gente. Ela gosta do homem que bate nela. Isso eu acredito. Porque você tem que pensar num contexto de violência, sim, como uma coisa que oscila. Ninguém apanha 24 horas por dia. Nenhum agressor é um monstro 24 horas por dia. Senão essa mulher não fica. Claro. Então, é uma coisa que tem um ciclo.
Ele tem a fase que ele tá super agressivo, que ela tá morrendo de medo dele e tal, mas aí tem a fase que ele se arrepende, que ele ajoelha, que ele dá uma joia para ela quando ele tem dinheiro, que ele leva ela para passear, leva ela no forró, leva ela para tomar cerveja, dorme com ela, e ela acredita que ele vai melhorar. Aí passa um mês, 2 meses, às vezes, olha, eu já vi passar um ano, passa um ano ele faz de novo. E isso vai mantendo a mulher naquela esperança. Ele vai dando esperanças e vai em doses homeopáticas e vai mantendo o ciclo. A importância da mulher enxergar exatamente isso, que ela não vai salvar. Se ele não quiser mudar essa situação, ela não vai conseguir. E a gente percebe que a violência, qualquer forma de violência, mas nós estamos aqui tratando da mulher, vamos pensar nessa hipótese, ela vai crescendo ao longo do tempo. Sim. Esse é o primeiro aspecto que parece que tem lógica. 2, concordo com a Luciana, o homem que às vezes fica muito nervoso e bate na mulher, às vezes é um homem extremamente carinhoso, um homem decente, trabalhador, correto, mas um dia ele bebeu e bate na mulher. E aí toda vez que ele bebe, ele fica bravo e bate na mulher. Então, é preciso que isso tenha um fim. Né? Tem um fim. Por quê? Porque você sabe que isso vai a cada dia acontecer mais. Ou não, de repente um marido que só bate na mulher quando está bêbado. Mas é justo que a mulher apanhe dele toda vez que ele está feliz e toma uma cervejinha a mais? Não, a mulher não pode apanhar. A sociedade não admite violência. A violência é ruim sempre. E muito mais de pessoas que se amam. Eu conheço situações de homens e mulheres que se amam, mas se agridem. Ou verbalmente, eu também conheço. Moralmente, ou fisicamente, ou, enfim, o abuso sexual, quer dizer, se amam, mas acabam fazendo da violência uma rotina. Aceita viver numa rotina, a violência faz parte dessa rotina. Eu acho que isso precisa ser coibido desde o começo. Eu acho que tem mulheres que aprendem a rimar, né? Amor com dor. Porque um amor assim, Gandini, não é amor, né? Não é o verdadeiro amor, né? Não é o verdadeiro amor, entendeu? Então eu acho que a pessoa tenta salvar o relacionamento, quando na verdade ela está tentando salvar uma canoa que está furada e que vai afundar. Ela não sabe quando vai afundar ou se ela vai conseguir tapar o furo para não entrar mais água. Mas quando o relacionamento chega a um ponto de ter uma violência de vários tipos, a moral, a violência psicológica e chegando até a violência física, e muitas vezes violência física de maior gravidade, é porque o relacionamento ele já era. O que precisa, olha, não adianta eu tentar salvar esse casamento, eu só vou salvar o casamento se eu colocar limites, esses limites forem aceitos e nós repactuarmos o nosso relacionamento. Você sabe o que eu vou te dizer? Na minha experiência, eu percebo que as mulheres têm muita dificuldade para entender, quando não é um soco, quando não fica um roxo, quando não é uma surra, ela tem muita dificuldade para entender se ela está sofrendo uma violência doméstica ou não. Então, assim, pasme, eu atendi muitas mulheres que sentaram na minha frente, assim, disseram assim, olha, eu vou te contar, mas eu nem sei se isso é violência doméstica, eu vou te contar o que está acontecendo na minha vida, o contexto da minha vida é esse, eu não tenho certeza. Até porque você tocou num assunto muito interessante, elas ficam muito sozinhas, viu, Gandini? Porque há homens, assim, eu falo, 90% dos agressores de mulheres não são bandidos. Não são. Essa é a grande dificuldade. Normalmente ele é um cara até bom com os amigos, bom com a família dela, bom com os filhos, bom com os sobrinhos, todo mundo adora o cara. Aí a hora que ela diz, ele me agride, fala, você tá louca, alguma coisa você fez pra ele te agredir, porque o cara é ótimo. Aí ela fica naquela coisa assim, ninguém quer que ela separe, ela não tem apoio de ninguém. Então, a importância dessa mulher sentar na frente de uma pessoa técnica, sabe? De uma assistente social, de uma pessoa do NAEM, de uma pessoa de uma delegacia, de uma pessoa que diga para ela, olha, hello, não, sua vida não pode ser assim. Sua vida pode ser diferente, porque ela não acredita que a vida dela pode ser diferente. Agora, eu acho que, Luciana, melhorou muito, vem melhorando muito tudo, porque nós estamos passando sempre por um processo civilizatório. E o processo civilizatório ele é progressivo, não é isso? Então, sim, que a mulher aceitava 200 anos, ela não aceitava mais há 100,
Hoje não aceita mais. E hoje nós conseguimos alternativas que a mulher não tinha. Uma mulher, há 50 anos atrás, era impensável ir na delegacia e reclamar contra o marido. Não é? É impossível ela procurar o promotor e dizer, olha, doutor, eu estou sendo... Meu marido bate em mim. Meu marido bate nas crianças. Ela apanhava, as crianças apanhavam e ela não podia falar nada. A sociedade mudou, se modernizou e se civilizou, e hoje a gente, então, tem uma situação que eu vejo com bons olhos, no sentido de que nós vamos devagarinho, precisaria ser mais rápido isso, tendo mais respeito pela mulher na sociedade, em todos os sentidos, e percebendo que ela precisa de mecanismos para levar a violência que ela sofre para frente. Então, você era, até recentemente, a delegada da mulher de Ribeirão Preto. Quando uma pessoa diz assim, olha, tem uma delegada para me ouvir, é diferente de ser ouvida por um delegado. Se você vai... Elas reclamavam muito do tratamento no plantão, em outras delegacias e tal. Então não que eles façam por mal, é machismo, né? E às vezes nem é machismo, só você estar uma mulher na frente de uma mulher para contar o drama humano que ela está vivendo, é diferente dela estar diante de um homem. Seja ele um médico, uma médica, uma escrivã, um escrivão, um delegado, uma delegada, um juiz, uma juíza, ela se sente mais à vontade, né? Por outro lado, uma coisa que também tem avançado nos processos, que eu acho que tem ajudado muito as mulheres a denunciar, a dizer, olha, não está dando mais, eu quero um conselho, eu quero uma ajuda, é o fato de que... antigamente, a mulher se vitimizava muitas vezes, agora cada dia menos, no sentido do caso dela. Ela tem uma dúvida se o caso que ela está sofrendo caracteriza uma violência doméstica ou não, ela vai a uma delegacia e tem alguém que a atenda, tem um psicólogo, uma psicóloga, e normalmente ela vai ser orientada. Se ela tiver que seguir com esse caminho, o caminho dela é menos árduo do que antigamente. Antigamente, ela sentava diante de um escrivão, de um juiz, e assim vai, de um promotor. Eram todos homens, as mulheres não tinham vez nessas carreiras. Hoje, essas carreiras estão cheias de mulheres. Tem hoje mais mulheres passam no concurso para promotor, para juiz, para delegado, do que os homens. E, portanto, a mulher é mais estudiosa, né? A mulher é mais inteligente, não tem dúvida disso. Não acho isso, acho que ela é mais estudiosa, mais focada. A mulher é mais focada. Mais dedicada, mais focada, exatamente. Eu acho que a disciplina, para passar no concurso, não é só ser inteligente. Coisa que me ocorre, disciplina, determinação, não é isso? E se você não tem, você não chega. E as mulheres, normalmente, pela própria natureza, pela própria característica, elas são disciplinadas, determinadas, focadas, né? Sabem o que querem. E quando a gente junta tudo isso, aí passar no concurso fica bem mais fácil, né? Então, hoje, eu vejo que a mulher já tem uma facilidade muito maior do que tinha no meu tempo de juiz, no juiz criminal, que tinha uma violência doméstica, raramente chegava ao juiz, porque sumia no meio dos escaninhos aí, não, ela ia na delegacia reclamar e às vezes ela ia lá aconselhada. Olha, não leve isso adiante, não, vai dar problema para você, e não chegava no juiz. A Lei Maria da Penha mudou muito isso, né, Gandinho? Mudou isso. É uma lei sensacional, eu falo que é uma lei que, bem aplicada, resolve muitos problemas, viu? Eu acho também, eu acho que a Lei Maria da Penha é um divisor de águas. Com certeza. Outro dia eu vi um seriado no Netflix, posso falar aqui, porque aqui todo mundo acompanha e gosta de Netflix, um seriado sobre um milionário americano que violentava não, ele assediava e mantinha relações sexuais com jovens, 16, 14, 15 anos. Ele passou praticamente a vida inteira dele sem ser punido. Teve quase que um processo, acabou num acordo, e depois a coisa caminhou mais e perceberam que ele continuava cometendo crimes, e no final das contas ele acabou sendo preso e se matou na cadeia. Não sabe exatamente se ele se matou ou se foi morto, mas a verdade é que... Se ele foi suicidado? Depois de muitas mulheres terem passado por essa situação e ninguém acreditava nela. Foram poucas... Esse é um detalhe muito importante também, o descrédito da vítima.
Eu sempre, uma vez numa palestra, uma menina disse assim, mas se eu for violentada e chegar lá para a senhora, que provas eu preciso ter de que eu fui violentada, de que eu fui estuprada, alguma coisa assim? Eu falei, a sua palavra me basta. Porque a palavra da vítima é a coisa mais importante num crime sexual, porque normalmente ele não tem testemunha. Ninguém comete um estupro num palco, numa boate, num bar, entendeu? Normalmente é uma coisa feita nos escaninhos da vida. E isso aí faz toda a diferença quando ela se depara com uma mulher, quando ela está sendo atendida por uma mulher. Porque os homens têm uma capacidade incrível de culpar a gente, né, até pelos crimes sexuais. Sabe? Não, mas ela seduziu ele. Não, mas ela transou com todo mundo. E daí? Recentemente a lei de crime sexual mudou para dizer exatamente isso. Não importa a experiência que a menina tenha. É estupro, é estupro. Às vezes, Exato. Às vezes, acho que a Dulce está querendo falar aí. Fala. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Pode falar, Du. Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Não estão me vendo? Eu estou vendo. Eu não estou vendo. Pena mesmo, porque ela está linda, Gandini. Eu estou vendo ela. Eu espero que você de casa, ou você que esteja aqui com a gente na nossa live, esteja me vendo. Eu queria falar um pouquinho, Luciana, do relacionamento abusivo também, né? Que tem tudo a ver com o que você está falando. E a gente escuta muito falar de relacionamento abusivo, mas não é tão simples assim a gente perceber ou identificar quando a gente está num relacionamento abusivo. E eu estou colocando essa questão principalmente por conta das pessoas mais jovens, né? Das meninas, que muitas vezes está no relacionamento abusivo, demora para perceber, não consegue, por exemplo, perceber qual é o limite daquela relação. E aí me recordo de uma cartilha muito Namoro interessante, legal. que é a cartilha Namoro Legal, que o Ministério Público de São Paulo, através da doutora Valéria Scaranci, né? A coordenadora do Núcleo de Gênero, uma cartilha maravilhosa que apresenta muito bem isso, que faz com que a gente identifique quando um relacionamento está abusivo. Acho que esse é um aspecto com muita relevância, a gente tem que trazer muito isso para o debate, principalmente hoje nos relacionamentos aí cada vez mais jovens, né? Os jovens estão começando a namorar e tudo mais, cada vez mais jovem, e às vezes não percebe que está entrando num relacionamento totalmente abusivo. Me fala um pouquinho sobre isso, como preparar esses jovens para identificar isso, tipo, logo de cara. Olha, Dulce, eu acho que a Valéria foi muito feliz quando ela fez essa cartilha, e é uma cartilha, assim, pública, que você baixa na internet, se você botar lá, cartilha Namoro Legal, você vai encontrar, vai baixar, e eu tenho um projeto, não deu tempo de fazer ainda, tá? Mas eu tenho, não deu tempo e eu ainda não tive apoio da administração pública para fazer isso, mas eu tenho intenção de conseguir fazer, quem sabe na próxima gestão, que é levar esse projeto Namoro Legal para as escolas. A gente precisa conversar com essas meninas. Não é uma coisa difícil, sabe, Gandini? São 7 etapas que a menina identifica, e outras que eu posso incluir, né, com a minha experiência e tal, que a menina identifica, porque ela não identifica. Ela tem 14, 15 anos. Então, assim, ele é violento comigo porque ele tem ciúme, ele gosta demais de mim. É por isso. Ou então, ou então também, né, eu também não tinha nada que ter saído com esse short. Então, assim, a mulher arruma N desculpas para justificar o comportamento abusivo desse homem. Então, eu gostaria muito, sabe, não sei se em âmbito municipal, ou talvez até em âmbito nas escolas estaduais, sei lá, de sentar com essa molecada, fazer uma palestra, um workshop, alguma coisa para dizer, gente, isso não é amor. Isso não é bacana, porque eu acredito assim, Gandini e Dulce, a gente tem que começar a educar essas meninas de cedo. Porque uma menina que arruma um namorado com 12, 13 anos, esse namorado é abusivo, ela vai largar dele e vai arrumar outro, porque ela começa a entender o amor assim, entendeu? Se ele é ciumento, se ele me agride, se ele me ameaça, é porque ele me ama. Se ele não é, ele não me ama. Então, assim, eu tenho vários exemplos lá de mulheres que seguem o script. Ela larga de um homem agressivo e arruma outro. Porque é assim que ela entende o amor. Entendeu? Se ela não mudar essa chavinha na cabeça dela, ela vai sempre fazer isso. E era bacana que a gente botasse na cabeça dessas meninas, olha, existem homens que prestam, existem relacionamentos que prestam. Sou contra esse papo de também, todo homem é igual. Balela, não é. Não é. Tem muito homem bom no mundo. Meu marido, o marido da Dulce, o doutor Gandini.
Tem homem que presta no mundo, gente. Sim, Não é os assim? homens são maravilhosos. Não é? Não é toda tem, mulher que tem a sorte de nos encontrar assim também. Ai, que delícia, gente. Nós Não, mas somos mulheres sabe de uma, sorte aqui, né, gente? sabe uma coisa aqui, Dulce? Eu ainda não estou te vendo, mas o seguinte, a Luciana falou algumas coisas aqui nessa fala dela que me parecem fundamentais do ponto de vista do futuro da mulher e do futuro do Brasil, e do futuro das nossas cidades, das famílias, que é a questão da política pública. Ela não usou essa expressão, mas acho que o que ela quis dizer é dizer, quem sabe na próxima administração a gente faça isso. Por quê? Porque nós não temos políticas públicas adequadas para coisa alguma no verão, de um modo geral, e muito menos a gente tem política pública para a mulher. E muito menos para a mulher que sofre violência. Então, nós temos várias pessoas que trabalham com isso e trabalham muito bem, que são dedicadas, como a Luciana e como outras pessoas que eu conheço, que são ótimas. Tem bastante gente. Bem, muito, gente estuda, que se dedica, que perde dias e horas e não tem hora para atender uma mulher que sofre violência, mas elas estão isoladas, é um trabalho isolado, não é um trabalho que faz parte de uma política pública transversal, não é um trabalho que faz parte de uma política pública em rede, tudo tem que ser em rede, cada um fazer uma coisa e saber que o outro vai continuar fazendo e que vai dar andamento. Por exemplo, a Luciana diz assim, eu adoraria usar o meu tempo para dar palestra para as mocinhas que estão com 12, 13, 14, 15, 16 anos, que estão começando a namorar ou namorando, e que talvez estejam diante de uma situação dessa, ou possam vir a estar no futuro, e eu não posso, eu não tenho essa condição. Por quê? Porque não tem uma política pública que procure mulheres como a Luciana para dizer, doutora, venha cá trazer a sua experiência. Quantas juízas nós temos, promotoras, quantas psicólogas, psiquiatras, professoras, pedagogas, psicopedagogas, que também se disporiam gratuitamente a ir às escolas a falar sobre Com isso. certeza. Você não tem uma liderança. A gente precisa, Gandini, seguir o exemplo de São José do Rio Preto. Ter uma Secretaria da Mulher. Entendeu? Olha, que eu recentemente fui ver lá. Eu vou aproveitar aqui para ler um comentário que chegou agora. Eu vou ler porque é um comentário da minha filha. Achei sensacional, eu quero comentar, Vou pedir para poder voltar o comentário dela. A minha filha está lá na Suíça, está estudando lá em Genebra, mas está conectada aqui com a gente. Lá já são 5 horas a mais, portanto, o horário dela já ir para a cama, mas vou ler um pedacinho aqui. Mulher é mais estudiosa, mais focada, porque ela tem que tentar mais. Não acredito que seja pela natureza, mas pela construção que faz com que a mulher tenha menos oportunidades. Daí o comentário dela é um pouquinho maior, eu li aqui um trechinho. E ela tem razão. É isso, né? E ela tem razão. De política pública. Sim, eu tenho certeza que eu estou esperando a Luciana voltar aqui para mim na tela, não sei se ela está me ouvindo. Eu estou te ouvindo e te vendo. Nós precisamos pensar em políticas voltadas para as mulheres, todas as mulheres, especialmente as mulheres negras. E aqui, gente, eu quero deixar bem claro que eu não tenho direito de fala. O direito de fala para falar da pessoa negra, da mulher negra, do sentimento dela, da causa dela, é dela. Nós, brancos, nunca vamos saber o que é passar, o que é estar na pele de uma pessoa negra, mas a gente sabe que tudo para uma mulher negra, tudo para o negro é sempre muito pior, a desigualdade ainda é maior. Então, mesmo eu não tendo esse direito de fala, eu quero dizer que eu apoio, que eu defendo a causa antirracista, eu defendo todas as causas das mulheres negras, e a gente percebe que, em comparação, por exemplo, às mulheres brancas, o abismo salarial entre as mulheres brancas e as mulheres negras pode chegar a um absurdo de 71% de diferença. Se elas são mais agredidas também. O abismo salarial da mulher em relação ao homem já é grande, entre a mulher branca e a mulher negra é ainda maior. Então, existe aí um dossiê que é muito legal, que é o dossiê Mulheres Negras, que é um retrato das condições de vida das mulheres negras no Brasil, que eu acho que todo mundo deveria ler, para a gente poder compreender um pouco mais as causas delas, né? As lutas dela, e de alguma forma também pensar em políticas públicas
que possam solucionar essas questões, porque eu imagino que só através de políticas mesmo a gente pode vencer esse abismo todo. Dulce, eu acho assim, o que a Tamisa levanta é que ela fala, é uma construção que leva a mulher a ter uma situação de desigualdade, não tem as mesmas oportunidades, e isso é uma constatação que se pode fazer com a mulher, com o negro, com o mais pobre, quer dizer, nós temos com o imigrante, nós temos uma sociedade que ainda é muito injusta, muito preconceituosa, e Deficiente. isso precisa terminar. E isso é um processo civilizatório. E me parece que esse processo civilizatório, esse processo espiritualizante que nós temos que passar, ele depende de políticas públicas, que por sua vez depende de lideranças, que por sua vez não podem ser lideranças quaisquer, tem que ser lideranças que têm visão de Estado, e não uma visão do político carreirista, do político que pensa no projeto pessoal dele. É preciso ter um projeto de cidade, é preciso ter um projeto de país, um projeto para a humanidade. E só os estadistas têm essa visão. Então, eu acho que tudo que nós estamos falando aqui passa necessariamente por políticas públicas, senão nós vamos melhorar um pouquinho, mas muito lentamente. As políticas públicas vão nos ajudar a acelerar esse processo civilizatório, né? Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que trilhar. Não vejo saída que não seja política pública. Ou seja, é um caminho longo, desafiador, mas possível para os políticos que têm vontade de fazer, não é? Sabem possível, longo, difícil, penoso, mas é possível e necessário. E é preciso começar já. E é preciso que isso se faça com liderança que tem a visão de Estado e com diálogo. Sem o diálogo com a sociedade, isso é impossível de fazer. Eu tenho uma percepção em Ribeirão, eu acho que é uma percepção que pode se aplicar ao Brasil todo, em que não fossem as entidades assistenciais do terceiro setor, nós estaríamos fritos, porque os nossos governos, em regra, são muito ruins. Em regra, os nossos governos são muito fracos. São gestores que cuidam do dia a dia e ainda assim, não fazem nem arroz com feijão. Né? E muito menos pensar em política pública em rede, pensar em política pública transversal, ter uma visão de Estado, estudar exemplos de cidades que estão mais avançadas que as nossas, em todas as áreas, né, da pessoas com deficiência, do negro, da mulher, enfim, todas essas coisas. E, infelizmente, a gente não vê nos políticos de carreira essa visão que está faltando na sociedade. Com essa visão e esse diálogo com a sociedade, nós seremos capazes de construir políticas públicas adequadas que vão dar resultado ao longo do tempo, por um tempo cada dia menor. É interessante você falar isso, Gandílio, porque, como eu te disse, eu fui atrás de saber como é que é essa história. Da mulher negra. A gente quer te ouvir. Então, deixa eu concluir o negócio que eu estava falando aqui. A respeito da Secretaria da Mulher. Eu sou de São José do Rio Preto, e desde 2015, é uma cidade que tem, em nível municipal, uma Secretaria da Mulher. E o interessante é perceber que chama Secretaria da Mulher, mas dentro da Secretaria da Mulher, existem várias coordenadorias de vulneráveis. Então, tem a coordenadoria do racismo, a coordenadoria dos deficientes, a coordenadoria... É muito legal, entendeu? Muito legal. É um projeto maravilhoso, que se eu tiver oportunidade, eu vou brigar por ele, porque eu acho que Ribeirão, com o tamanho que tem e com os casos de violência que tem, merece mais do que você ficar só judicializando a violência. A gente tem que fazer em outras frentes, tem que ser uma coisa multidisciplinar. Não adianta você ficar só fazendo boletim de ocorrência, inquérito policial, medida protetiva, não. A gente tem que entrar com outras frentes para poder, que é o que a lei fala, da multidisciplinaridade para combater a violência. Eu acho é um projeto maravilhoso. E a questão da mulher negra, Dulce, é assim, é tudo 50% mais difícil. Isso que a Tamisa falou é muito relevante, muito interessante, porque no meu concurso e no concurso do Gandini, tem prova oral. Isso a gente sabe. Então, assim, a gente nunca vai ter acesso à nota de corte de uma prova oral, porque é muito subjetivo e tal. Mas a gente sabe que tem homem, na minha turma tinha
homens que foram muito piores do que eu e que passaram também. E mulheres que foram melhor que o cara que passou. Então, assim, eles vêm com bom... Porque, claro, obviamente, não tinha... Na minha banca de oral não tinha, não sei na sua. Na minha não tinha nenhuma mulher. Só tinha homem. Então, assim, eu me lembro que eu gabaritei o oral. E eu não passei em primeiro lugar. Não passei. Foi um homem que passou. Você veja o detalhe. Quando eu entrei na magistratura em 1983, já faz bastante tempo, só tinha 2 mulheres na magistratura até então. Olha isso, que absurdo. 2. No meu concurso entraram 2. Então, nem era possível uma banca que tivesse mulheres, porque não tinha mulheres para fazer banca. Eram todos homens, e eram todos mais velhos, e a ponto de você não ter nem mulheres, nem negros. Depois, algumas mulheres foram entrando, e hoje elas já são a maioria das aprovadas, ainda não a maioria na carreira, mas é uma carreira que cada dia as mulheres estão dominando mais, chegando aos tribunais superiores, a desembargadoras, a ministras e tal, vem melhorando, mas eu ainda vejo a dificuldade com alguns negros, sobretudo a mulher negra. Tem muito poucos negros na carreira da magistratura, do Ministério Público, da Polícia Civil. A polícia também. Da polícia também. E nisso eu vou te falar, eu super concordo com a Tânia, ela tá certa. Para quem está numa situação de vulnerabilidade, mulheres, negros, deficientes, tem que se esforçar mais, tem que fazer o dobro. Tem que fazer o dobro para ter o mesmo resultado aos olhos das pessoas, entendeu? E isso se aplica tá também aos mais pobres. Os mais pobres têm que fazer muito mais para conseguir um lugar ao sol, né? Então, eu queria... genética. Eu queria mudar, Dulce, se eu posso mudar o protocolo aqui um pouquinho, eu queria dizer o seguinte, a Luciana tem grandes ideias, a Luciana tem grande experiência, a Luciana tem muito a dar para a cidade, então eu quero aqui, eu que sou já declarado pré-candidato a prefeito, eu queria dizer que eu quero convidar a Luciana a ser candidata a vereadora nas próximas eleições, porque eu acho que ela pode contribuir muito com a renovação que haverá na Câmara, e ela vai poder nos ajudar nessa questão, não só das mulheres, que a experiência dela é vasta, no conhecimento jurídico, mas eu acho que mulheres como a Luciana não podem ficar apenas em casa e aposentar, sabe? Eu acho que ela tem mais que entrar na política mesmo, mulheres como ela. Vou fazer isso, Dandinho. Vou fazer isso. Vou fazer isso, até porque eu realmente acabei de me aposentar. Acho que uma pessoa talvez fosse a hora. Né, porque a gente se conhece de muitos anos, não pode ficar fora de nenhum debate político. E eu quero dizer, inclusive, que a gente falasse um pouquinho disso também, que é sobre a representatividade feminina na política. Muito bem. É uma outra questão que a gente precisa debater, embora haja todo um movimento de sororidade, que as mulheres apoiando mulheres, as mulheres se defendendo, nem sempre foi assim, né? Sempre houve uma disputa muito grande entre as mulheres também. E talvez seja por isso que ainda haja essa baixa representatividade feminina na política, porque por muitas vezes, Gandini, durante muito tempo, mulher não votou em mulher. Mulher não votava em mulher. E ainda é um pouco assim. Eu espero que nessas eleições deste ano, todas as mulheres possam, na verdade, entrar para esse movimento de sororidade, reconhecer numa outra mulher o debate que lhe interessa, a causa que você quer defender. Acho que lugar de mulher é na política, sim. Aliás, lugar de mulher é onde ela quiser, né? A mulher pode estar onde ela quiser. Mas a política, nós precisamos de mais mulheres como a Luciana, como você, Lu, na política. Não só para mostrar toda essa capacidade que as mulheres têm, mas também do lado dos homens, né, que já estão lá há muito tempo e que é um universo ainda muito machista, o Gandini vai concordar com a gente nesse aspecto, ainda é um universo machista, mas também para a gente ocupar, né, esses lugares que também são destinados às mulheres. Então, tá aí, Luciano, um desafio para você de vida. Casa de pensar, muito seriamente. Casa quietinha. Mas ajudar a transformar a sua cidade, a nossa cidade, nosso país, uma cidade mais justa, que seja melhor para todos. Porque tem uma questão que é a seguinte, Dulce, eu acabei de me aposentar, então, honestamente, eu, no começo dessa história toda e tal, de ser pré-candidata, eu ficava pensando, gente, mas pelo amor de Deus,
trabalhei tanto, lutei tanto, agora eu vou me enfiar para trabalhar mais, para lutar mais. Só que assim, tem uma coisa que me motiva, que é o chamado. Eu não posso ficar deitada, tomando sol na minha casa, enquanto o mundo está acabando na minha volta, está desmoronando a minha volta. Enquanto as mulheres estão apanhando, estão sendo abusadas, estão sendo agredidas, crianças e negros, e o mundo está acabando, gente. Chega dessa história de racismo, chega dessa história de violência, está na hora da gente começar a conversar sobre isso. E essa questão da sororidade, Dulce, eu vou discordar um pouco, ainda não está bombando como eu gostaria que estivesse. Eu conheço mulheres que não sabem o que é sororidade. Eu tenho muitos, especialmente nas mulheres com menos cultura. Eu tenho muitos casos lá na minha delegacia, na minha ex-delegacia, ainda tenho hábito de falar minha, na minha delegacia, que quando o homem arrumava uma amante, a mulher quer bater na amante. Filha, casada com você é ele, viu? Não ela. Então, assim, isso é falta de sororidade, total. Então, a mulher demora muito para entender qual é esse conceito, que eu acho que poderia ser incluído junto na cartilha legal, do namoro legal, era legal falar de sororidade. Isso dá uma palestra inteira. Entender que as mulheres não são inimigas uma das outras, não tem que ficar se julgando, não tem que ficar competindo entre si, que as mulheres têm que ser mais amigas, têm que ser mais brother. Porque os homens são brother, viu? Eles são totalmente brother. E a gente tem uma dificuldade imensa de ser sister. Porque sororidade vem disso, vem de irmã. Soror quer dizer irmã. Isso. Então, é uma irmandade. É verdade. Que elas têm uma dificuldade muito grande de entender isso. E eu acho, a Dulce levantou a questão da representatividade da mulher na política, ela vem melhorando, mas há uma dificuldade muito grande. Primeiro, o universo da política é machista. Dois, é muito difícil, às vezes, conseguir convencer uma mulher que é casada, que tem filhos, que tem uma profissão, a se dedicar à política, a dedicar um tempo importante da sua vida à política. Mas parece que isso também está mudando, como tudo, né? Nós tínhamos até a legislatura passada 9% de mulheres na Câmara Federal, e agora ampliamos bastante isso. No Senado, nós temos um número de mulheres muito maior do que tínhamos antes. Você, há 20 anos atrás, era raríssimo você ouvir falar que uma mulher era prefeita. Vereadora, você tinha uma ou outra. Hoje você tem um monte de prefeitas, um monte de vereadoras, um monte de deputadas. É um universo que vem mudando, sim. Concordo. Vem mudando lentamente, mas a cada legislatura temos mais vereadoras, mais mulheres. Veja que em Ribeirão, Luciana, nós temos 27 vereadores, sendo 26 homens e uma mulher. Uma única mulher representando 52% da população, que são as mulheres. Elas são maioria e na Câmara tem 26-1. Então, a importância da sororidade, né, Gandini? A importância de mulher, votar em mulher, sabe? Não é possível que não tenha nenhuma mulher candidata que fale do seu coração, sabe? Que fale das causas que você quer lutar. A importância de mulher parar um pouco para ver quem são as candidatas mulheres, para ver se não tem nenhuma que te agrada. Eu tenho certeza que tem. Certeza. Com certeza tem muitas. Ela vai ter um leque de opções enorme. Exatamente. Ela dizer, olha, eu quero uma delegada, eu quero um advogado, um engenheiro, uma arquiteta, ou uma pessoa que não tem nenhuma das condições. Tem muitos candidatos. Uma dedicação enorme à causa das mulheres, à causa da família. Nós estamos vivendo num momento, Dulce e Luciana, em que a política parece que perdeu o foco mais importante, talvez o único que ela deveria ter. A política existe para as pessoas e para as famílias, não para mais nada. Todo o resto é meio. O fim da política é para política é missão. Política é missão, não é profissão. As pessoas não entendem isso. Mas tem sido profissão e não missão. Tem sido. E como tem sido, o que acontece? Você... Desde cima. Desde cima. Então, eu acho que é isso. Eu acho que se é uma missão, qual é a missão que nós temos na política? Cuidar das pessoas e das famílias. Exatamente. Isso você vai fazer na educação, na saúde, com o idoso, com a criança, com a mulher, com o negro. Em todos os lugares. Em todos os lugares, com todas as pessoas. Todas as pessoas são filhos de Deus, todas as pessoas são iguais
perante a lei, todas as pessoas são dignas, né? Nem sempre vivem com dignidade, mas deveriam viver. Falta um teto para pessoas, não tem sentido a pessoa viver sem uma moradia como eu vivi grande parte da minha vida, como tantos vivem até hoje. São 14 milhões de brasileiros morando em É um comunidades. absurdo, né? É muita gente, muita gente. É um país rico, nós não somos um país pobre, nós somos um país injusto. Mas nós somos ricos, nós somos a oitava economia do mundo, já fomos a sexta. Então, por que que nós estamos assim? Porque, infelizmente, somos dirigidos pelo que há de pior na política. A política com P minúsculo. A política com P maiúsculo não chegou ainda, que é a política de visão de Estado, de política pública, de envolvimento, de cuidado com as pessoas, sejam elas idosos ou jovens ou crianças, não importa. O político tem que pensar o tempo inteiro nas famílias e nas pessoas. E não estão fazendo isso. Não fazem nem feijão. Política é missão, né? Gandini, duas coisas eu quero colocar aqui. Eu vi um comentário que agora não me lembro o nome. Nós falamos da questão da mulher negra, né, e o lugar de fala, e alguém comentou aqui que nós temos grandes escritoras negras, né? Djamila Ribeiro. Lugar de fala, de fato, nós temos aí que eu posso citar a Conceição Evaristo, a Djamila, são duas mulheres incríveis, que eu acho que todo mundo deveria ler, até para conhecer as histórias dela, e de fato elas ocupam o lugar de fala nessa causa que é muito justa. Você acabou de falar da questão da política e de que um gestor público tem que fazer. Eu quero dizer para você, eu te apoio totalmente na sua pré-candidatura a prefeito de Ribeirão, a Luciana também, e dizer que enquanto um gestor não colocar o cidadão, a pessoa, no centro de todas as discussões, nada vai mudar. O cidadão precisa vir em primeiro lugar, em todas as questões. O Brasil, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo e somos o terceiro país em desigualdade social. Se a gente faz um recorte, traz para Ribeirão Preto, nós temos hoje, você sabe bem disso, nós já falamos disso, mais de 46 mil pessoas vivendo em favelas ou em moradias inadequadas. Nós somos uma cidade de potencial, uma cidade rica, mas é claro que a riqueza local não está ao alcance de todos. Então, são todas essas questões que precisam ser discutidas, colocadas na pauta, e no centro de todas elas, nós temos que ter o cidadão. Porque dessa forma a gente vai transformar a cidade, né? Vai fazer uma cidade mais justa e melhor para todos. E eu sei que você tem esse pensamento, então eu gostaria só de colocar mais essa bola para a gente poder falar um pouco disso. Eu estou vendo aqui um comentário da Romélia, que é mulher e é também pré-candidata a vereadora pelo MDB, uma mulher muito batalhadora. Eu vi um comentário anterior do Walter Pieri, meu amigo, cuja esposa, a Márcia Pieri, tem um trabalho magnífico também com mulheres. Então, vejam que nós estamos falando de muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, que estão interessados nesse debate, um debate que tem que se aprofundar, né? Porque tem muita gente competente querendo fazer bem feito, mas, infelizmente, nós temos administradores medíocres, que não abrem espaço para isso. Administradores que acabam com os conselhos, que manipulam os conselhos, que não deixam os conselhos aconselharem, que é a função deles. Por quê? Porque são políticos medíocres. E quem é medíocre tem medo da crítica, tem medo da sugestão. E quem não é medíocre, não. Ele quer sugestão, ele quer crítica porque ele quer fazer melhor, ele quer avançar mais rápido, né? Então, por isso que os nossos conselhos estão aparelhados, com gente da prefeitura, gente nomeada. Quando tem uma oposição mais forte, aí o sujeito vai e não faz reuniões do conselho, e ele não dá posse. Quer dizer, é uma coisa, realmente, uma coisa horrorosa, horrorosa. Mas é essa a realidade que temos, nós temos que mudar essa realidade. Infelizmente, nós temos eleições para prefeito a cada 4 anos, a vereadora a cada 4 anos, e podemos, então, fazer a renovação que se vem mostrando necessária, né? Para tentar debater todas essas questões e caminhar para frente, num processo civilizatório e de maior espiritualização do ser humano. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente precisa agora chamar todas as mulheres, viu, Luciana? Convocar as mulheres para esse debate, para participar, porque enquanto nós nos mantivermos caladas, ninguém vai saber o que a gente pensa.
E nós precisamos fazer com que as pessoas saibam o que a gente pensa. E mulher pode sim votar em mulher. Olha a realidade de Ribeirão Preto hoje. Nós temos 27 vereadores na Câmara Municipal e uma mulher. Uma mulher para nos representar, uma mulher para nos defender, uma mulher para legislar as nossas causas. É muito pouco. Então, se nós estamos buscando igualdade em todas as coisas, igualdade em todas as questões, nós temos que começar por também termos a igualdade de cadeiras na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Eu acho que é a nossa vez, é o nosso momento, política é lugar de gente honesta. Eu tenho ouvido, Gandini e Luciana, muita gente falando assim, eu não gosto de política, eu estou cansada de política, em política só tem ladrão, só tem bandido, só tem isso. Não, a política é essencialmente fantástica. A política, como ciência, como processo, ele é o melhor, talvez o único mecanismo que a gente tem de transformação, de transformar uma sociedade, de colocar as políticas públicas de igualdade. A política é boa. O que nós precisamos mudar são alguns CPFs, né? São alguns políticos. Exatamente. E muitos políticos a gente precisa trocar. Existem muitos políticos bons aí também. Eu conheço vários que são muito bons. Então, acho que esse é o nosso momento, é a nossa vez também de fazer valer a nossa voz, a nossa capacidade, a nossa competência. Vai ser mais uma conquista nossa. Então, acho que as pessoas comuns, né? As pessoas que gostam da política, mesmo aquelas que nunca participaram de um processo eletivo, né? A política é para pessoas comuns também. Porque eu acho que o mágico da democracia é todo mundo participar. A democracia ela só acontece, de fato, quando as pessoas participam de todo o seu processo. E as pessoas comuns na política, aquelas que não querem a política, não querem estar na política, para fazer disso um emprego, para fazer disso uma carreira, mas aquelas pessoas que têm a política como missão, essas são as pessoas que precisam, de fato, chegar lá, são para essas pessoas que nós precisamos olhar, porque a pessoa comum pode ser um político incomum. Aquela pessoa que você não imagina que possa ser um político, ela pode ser um político incomum, desde que ela pense a política como missão. E eu acho que nós estamos aqui diante de duas pessoas que têm a política, três, né? Porque eu também tenho a política como missão. Uma pergunta que eu me faço muito é: por que eu gosto da política? E a minha resposta é: para que eu quero estar aqui na política? Eu acho que fica aí essas duas questões para todo mundo pensar e entender que a política é um processo necessário, né? Na verdade, as pessoas confundem política com a qualidade dos políticos. A política é uma coisa maravilhosa, é uma ciência, é linda, é inevitável. Se você pega 3 criancinhas brincando num parquinho, um vai ser o líder dos outros, um é que vai decidir qual é o brinquedo. Um vai coordenar. Um vai coordenar, um vai liderar. Isso é natural, isso é política. Então, a política está na vida de todos nós, queiramos ou não. E quem decide o preço do feijão, o preço da passagem do ônibus, se vai ter casa para todo mundo, se a escola vai ser de qualidade, se vai faltar remédio... Se o comércio abre ou fecha. Abre ou fecha, são os políticos. É a política que decide isso. Infelizmente, talvez a população não tenha sido a sorte de escolher os melhores políticos para fazer política séria. E quando escolhem os piores e não os melhores, ela acaba tendo a passagem mais cara, falta o remédio no posto, falta o professor, falta o soldado, o policial na rua, falta a atenção à mulher que é agredida, a criança que é violentada, às vezes pelo próprio pai, pelo padrasto em casa, nós sabemos que essa é a regra. Quer dizer, por quê? Porque a política é bonita, mas as pessoas não têm tido cuidado com a política, como se fosse uma flor que precisa ser cultivada, escolher os melhores, procurar a história de cada um, os compromissos, o que aquela pessoa já fez na vida, que história ela tem, e não a lábia que ela tem, e não as promessas que ela faz. Essa mudança é uma mudança que a população tem que fazer, senão nós vamos ter sempre políticos medíocres, políticos desonestos, corruptos e tal, porque todos eles são escolhidos pelo povo. Nenhum político pega em armas, vai lá e assume uma vaga na Câmara. Todos que estão na Câmara foram eleitos. Eu acho importante, Gandini, eu acho importante, pegando um gancho no que você falou e no que a Dulce falou, que as pessoas, aproveitando esse momento aí,
que está todo mundo meio que com a espada na cabeça, né? Porque é esse o momento que nós estamos vivendo, mundial, realmente é isso. Que as pessoas ousem, sabe? Ousem votar numa pessoa nova, ousem votar numa mulher. Acaba com essa história desses políticos de carreira, sabe? Só você pode fazer isso. O voto é seu. Procura, faça isso que o Dr. Gandini disse. Procura saber quem é a pessoa. Não porque ele é um cara bacana, não porque ele é filho de não sei quem, não porque, todo mundo é político na família dele, daí. A gente tem um exemplo claro, que eu não vou nem falar aqui, simples e claro, de que quando todo mundo na família é político, isso não quer dizer nada. Aliás, pode dizer muitas coisas ruins. Entendeu? Muitas coisas ruins. Então vamos ousar, gente. Vamos votar na mulherada, vamos votar em gente nova, vamos fazer a coisa diferente. Porque só assim a gente vai conseguir uma cidade melhor, um país melhor. Então veja que interessante, Luciana Dulce. Nós começamos falando do tema mulher. A mulher que ganha menos do que o homem, a mulher negra que ganha menos que a mulher branca, a mulher que sofre violência no lar, a jovem que sofre violência no namoro. E nós terminamos falando de política. Como se fossem coisas diferentes, e não são exatamente a mesma coisa. A política é a maneira... Tudo é política, né, Gandini? Tudo é política. E a transformação dessa realidade que nós começamos a falar e que é triste, ela só vai acontecer através da política elevada, política de alto nível, política de gente missionária, gente que realmente põe o coração e seu tempo, e sua disponibilidade e seu sacrifício, até pessoal, para cuidar das pessoas, para que as pessoas possam melhorar de vida, na vida material, a vida espiritual, em todos os sentidos. Então, na verdade, parece coisa contraditória, mas não é. A política permeia tudo. Sem a política não vai evoluir nada, não vai evoluir nem economicamente, nem no combate à pandemia, nem no combate à violência contra a mulher, nem na questão da saúde, que é horrível, nem no buraco da rua. A política é essencial e inevitável, temos que praticar isso. E estamos próximos de uma eleição daqui a alguns meses e as pessoas precisam começar a pensar nessas hipóteses, conhecer as pessoas, procurar saber quem está aí disponível, esse não, esse já teve oportunidade, não deu certo, ou esse já teve, foi um bom vereador, um grande vereador, vou mantê-lo lá. Ok, bacana, o cara é um bom vereador, tem que ser mantido lá. É uma boa vereadora, vamos aplaudir. Agora, tem muitos que não são, tire ele de lá, é você, eleitor, que decide isso. Se o prefeito está bom, vote nele, o prefeito não está bom, tira ele, põe outro. Né? Mas vai estudar a história de todo mundo para tomar a decisão. Assim vai ser depois na eleição de deputado, senador, presidente, tem que ser sempre assim. Se Deus quiser. Espero que as pessoas pensem mais em quem elas estão votando. Exato. O voto é muito importante para, às vezes, ser vendido por uma cerveja no bar, um jogo de camisa no campo de futebol, sabe? O churrasquinho. Isso tem que acabar. A política é coisa séria, mas tem que ser séria também para o eleitor. O eleitor tem que tomar a rédea da vida dele na mão dele e dizer, não, para cima de mim não, agora eu vou fazer o que tem que ser feito. Tá? Então, eu acredito realmente na transformação da sociedade para melhor. Muitas vezes a gente tem altos e baixos, estamos vivendo um momento de baixa, as pessoas estão desesperançadas, de cabeça baixa e tal, mas eu acho que precisamos erguer a cabeça e voltar a ter esperança, e a política pode nos trazer grandes esperanças. Muito bem, meninos e meninas, nós já estamos há quase uma hora de live, um monte de comentário, várias perguntas aqui. Eu vou colocar uma pergunta aqui da Érica, para que seja a nossa última pergunta, Gandini. Porque ela entrou lá no comecinho, escreveu lá no comecinho a pergunta para você, e eu acho muito pertinente, claro, como a política pública pode interferir na questão dos salários das mulheres, ainda muito menores do que os dos homens no mercado de trabalho. Eu acho que, como quando eu falei, Érica, minha querida Érica Mêndola, uma profissional também fantástica, uma mulher que também deveria estar na política, porque merece todos os postos que ela possa almejar. Na verdade, quando você fala de política pública, você está falando em algo que vai mexer na vida das pessoas, para melhor. Né? E uma das coisas que nós temos que mexer é essa história de
alguém que tenha a mesma qualificação e que faça o mesmo trabalho, com a mesma qualidade, receba menos só porque é mulher, receba menos só porque é negro. Isso não tem sentido, isso não tem mais explicação, não dá para entender e compreender e aceitar mais isso. Então, Érica, eu acho que é isso, é lutar para que as políticas públicas sejam construídas num debate entre gente que tem visão de Estado e gente que tem essa visão social, os conselhos, a sociedade, os segmentos sociais, todos participaram da construção de um projeto de cidade. Chega de falar de plano pessoal, de plano de poder. Alguém que quer chegar no poder porque quer ser nome de rua quando morrer, quer ser nome de viaduto, tem que acabar. É pessoa que quer chegar no poder porque ela quer servir ao povo. Isso tem que mudar. E quem chega querendo servir, sempre dá certo. Sempre consegue fazer com que a vida das pessoas melhore. E eu acho que é isso que tem que trabalhar, viu, Érica? Política pública, todas elas amarradinhas para não perder dinheiro, para não deixar roubar, para acabar com corrupção. A luta contra a corrupção tem que começar da legislação, temos que fechar o cerco mesmo, para não deixar que isso aconteça mais. Eu acredito nisso, eu sou esperançoso, eu acho que essa próxima eleição vai trazer para Ribeirão uma nova visão daquilo que nós já fomos no passado, a capital do agronegócio, a capital do café, a capital da cultura, a capital de tanta coisa, e hoje somos a capital da corrupção, a capital da mediocridade, e isso não pode continuar. Muito bem, gente. Ó, 1h01 de live. A gente vai terminando por aqui, mas eu vou deixar a Luciana que você faça o encaminhamento aí para o final, as suas considerações, depois o Gandini, para a gente se despedir da conversa muito gostosa, que papo delicioso, tenho certeza que você que está nos acompanhando também, mas a gente quer mesmo deixar aquele gostinho de quero mais, que é para a gente poder voltar numa próxima oportunidade, falando muito mais coisas aqui para você de interesse da nossa cidade, sobre política, sobre todos os temas que sejam relevantes para a sociedade, né? Então a gente vai se despedindo, mas deixando, eu tenho certeza que esse gostinho de eu queria mais um pouco. Mas a gente volta, tá? A gente volta em breve. Luciana, com você, querida. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade, a disponibilidade da Dulce e do Gandini, que hoje é um homem ocupadíssimo, pelo convite de me chamar, para que eu falasse de um assunto que eu humildemente gosto e entendo. E quero deixar um recado para as mulheres que são agredidas. A Delegacia da Mulher está funcionando, viu, gente? Ninguém parou na pandemia. Eu não estou mais lá, mas nós temos uma delegada nova lá, muito boa também, que trabalhou comigo muitos anos, a doutora Patrícia, não sei se você a conhece. Está lá, trabalhando, fazendo as vezes. Existe o site para a gente fazer também boletim de ocorrência online. Ou seja, o NAEM está funcionando, está tudo funcionando. Então, você não precisa sofrer sozinha, você não precisa apanhar, você não precisa ficar nessa solidão achando que, nossa, na época da pandemia, estou aqui em casa com esse agressor, ele vai me matar. Se você tomar uma atitude, ele não vai te matar. Queria que você soubesse disso. E gostaria que você fizesse isso que nós estamos dizendo. Pensasse realmente em quem você vai votar, porque você pode ter uma cidade com muito mais políticas públicas voltadas para as pessoas vulneráveis, para a violência doméstica e outras coisas. Muito obrigada. Você pode ter uma cidade com muito mais políticas públicas voltadas para... Sou eu agora? Sim. Passo a palavra para o senhor. Primeiro, agradecer muito a Dulce, se dispôs a ser a nossa mediadora. Tivemos aqui, como quase sempre, temos algum problema de internet, porque estamos vivendo num momento de pandemia, gente. Muita gente está usando a internet, principalmente nesse horário. Então, há um congestionamento enorme e sempre alguém tem um probleminha aqui, outro probleminha ali, mas isso faz parte... Com certeza. Do nosso novo, né? O novo depois. É assim mesmo que vai ser daqui para frente. Vamos usar muito a internet, aí vai vir o 5G para o Brasil em breve, e aí vai melhorar, mas por hora a gente tem esses percalços, mas a gente convive com isso. Mas agradecer a Dulce pela mediação, eu a conheço há muitos anos, e sei da sua capacidade, da sua inteligência, da sua integridade, e eu acho que é uma bela aquisição da política partidária. Hoje, como dirigente de um dos partidos que estão
conosco nessa caminhada. Agradecer a presença da Luciana, que é um exemplo de mulher, é um exemplo de mãe, é um exemplo de profissional, e eu espero que seja um exemplo de vereadora, porque Vamos lá. eu tenho certeza que ela vai desempenhar bem esse papel, como tantas outras mulheres que estão nos nossos grupos, nos vários partidos que estão conosco, e todas essas chapas têm várias mulheres, e várias mulheres muito boas, muito lutadoras, muito batalhadoras, que merecem ser conhecidas. A população precisa procurar conhecer essas mulheres, né? Então, agradecer a todos vocês, a Dulce e a Luciana, mas também a todos que participaram aqui. Foram vários os nomes, não vou repetir aqui porque eu não vou lembrar de todos, mas vários amigos, várias pessoas que nos acompanham, várias pessoas que a gente acompanha e que sabe que fazem um trabalho magnífico na sociedade, fazem um trabalho assistencial, pessoas que põem dinheiro do bolso, pessoas que se sacrificam. Então, a sociedade tem muita gente boa em Ribeirão Preto, que pode fazer mudança. Essa sociedade pode ser diferente do que ser mais justa, mais plural, mais humana, e para isso precisamos manter a nossa fé inabalável de que Deus está no controle e que nós vamos vencer, e a fé nas pessoas. Então, manter a fé nas pessoas, porque as pessoas são boas. As pessoas originalmente são boas. Elas estão passando um momento de tristeza, um momento de dificuldade, de desemprego, de crise, uma crise econômica como poucas já tivemos, talvez seja a maior dos últimos 100 anos, mas ainda assim temos que ter esperança e vamos conseguir superar. Então, agradecer a Deus, agradecer às minhas companheiras aqui de debate e agradecer a todos vocês que participaram conosco e dizer que estamos firmes e fortes para mudar Ribeirão e para mudar para melhor. Que dias melhores virão, né, Gandini? Virão, com certeza. Já estão vindo. Obrigada, Luciana. Obrigada, Gandini. Obrigada a você de casa. E a gente encontra você na nossa próxima live. Que será breve. Será muito em breve. Muito em breve. Até lá. Um abraço a todos, gente. Tchau, muito obrigado. Um abraço, gente.